A China passou pelas transformações mais espetaculares do século XX. De um império decadente e feudal, ela sofreu uma revolução comunista, uma invasão estrangeira, guerras civis, passou por uma nova revolução tecnológica e hoje se prepara para se tornar a maior potência mundial. E um dos relatos mais fantásticos que eu já li sobre essas grandes transformações é esse livro aqui, que é uma saga familiar de 3 mulheres que testemunharam essas grandes transformações na China. Eu sou o Diego, professor livreiro, tradutor e apaixonado por livros. Venha comigo conhecer a saga das Cisnes Selvagens. 天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎。Se eu fosse escolher um dos livros que mais me marcaram, certamente esse estaria na lista. Eu já li ele pela primeira vez há uns 12, 13 anos atrás e eu fiquei profundamente impressionado com o relato que a autora nos traz. A autora, a Jung Chang, é uma professora universitária que atualmente mora na Inglaterra e também é escritora. E nesse livro aqui, ela conta a saga, a história de sua família, pelos olhos de 3 gerações de mulheres. Sua avó, sua mãe e ela própria. O que mais me impressionou nesse livro foi o quadro humano que ele nos traz. Porque assim, o livro foi escrito e publicado pela primeira vez na década de 90, né, em 91, 92. E até aquela época, a maioria dos ocidentais tinha uma visão muito estereotipada dos orientais e dos chineses, né? Que era visto como um povo homogêneo, todos iguais, e principalmente graças à doutrinação maoísta, né? Todos tinham os mesmos pensamentos, as mesmas ideias. E esse livro trouxe para mim pela primeira vez um quadro diversificado da população chinesa. Então aqui os chineses aparecem não como uma grande massa uniforme, mas sim ela nos traz diferentes pessoas com diferentes sentimentos, histórias de vida, características próprias. Então aí traz um quadro, um relato muito comovente. E talvez o personagem mais extraordinário desse livro seja o pai da Jung Chang, Wang Yu, porque ele era um revolucionário, ele tinha o sonho de renovar a China, então ele se juntou ao exército comunista. Depois da vitória da Revolução de 49, ele chega até mesmo a ser governador da região de Yibin. E assim, ele era um cara incorruptível, absolutamente idealista, que queria extirpar os velhos costumes de corrupção, nepotismo, favoritismo da época da China Imperial. Então ele era absolutamente severo com a sua família, não admitia que ela tivesse nenhum tipo de privilégio por causa de sua posição social. Então, por exemplo, os filhos, quando ganhavam ingressos grátis para ir para o cinema, ele obrigava ele a dar esses ingressos para pessoas pobres. Teve uma ocasião em especial em que a mãe da Jung Chang passou mal durante uma exibição de teatro. Ela pediu para ser levada para o hospital e o pai dela não deixou que ela usasse o carro oficial dos funcionários comunistas porque o motorista dele também estava assistindo o espetáculo e estava gostando. Ele falou: eu não vou atrapalhar ele só por causa que a minha família precisa de alguma ajuda. Então a mãe dela foi obrigada a andar vários quilômetros, grávida, sangrando, até o hospital e quase perdeu o filho. Depois disso ela teve vários problemas de saúde e tudo mais. Então assim, para mostrar o nível de comprometimento desse cara para com os ideais revolucionários. Mas os capítulos mais espetaculares são quando ela fala da sua experiência direta com a Revolução Cultural. Esse livro aqui é o melhor livro que eu já li sobre o que de fato foi essa chamada Revolução Cultural, mas que na verdade não teve nada de revolução e nada de cultural, foi na verdade um grande expurgo realizado pelo Mao Zedong para se livrar dos seus inimigos. Como eu falei, a história da família da Zhongshang se confunde com a história da China moderna. Portanto, a família dela sofre todas as etapas, todas as vicissitudes do regime comunista. A campanha antidireitista, o grande salto à frente, e finalmente a Revolução Cultural, em que ela testemunhou diretamente, ela foi uma guarda vermelha, e ela participou de algumas ações, mas principalmente a família dela sofreu pra caramba com essa Revolução Cultural. Porque o pai dela e a mãe dela sofreram acusações de serem lacaios do capitalismo, de serem anti-presidente Mao. O pai dela foi torturado física e psicologicamente por anos e anos, até que ele enlouqueceu.
Esse livro é espetacular e os mais extraordinários são exatamente esses capítulos que falam da experiência direta, sobre o que realmente foi a Revolução Cultural e todas as políticas do Mao Zedong para as pessoas comuns, para os chineses comuns, uma realidade viva, realmente pulsante, que está muito além da mera propaganda que a gente normalmente vê. Propaganda tanto a favor ou contra as políticas do Mao Zedong. E o livro também é um livro de formação, porque a autora vai contando suas experiências pessoais e vai contando também como ela vai pouco a pouco se libertando do culto à personalidade do Mao, que foi incutido nela desde criancinha, e ela conta, né, como a doutrinação maoísta começava desde aos 5 anos de idade, fazia as pessoas absolutamente adorarem o Mao como um deus, a nem sequer pensar em questionar suas ordens. E à medida que ela vai entrando na adolescência e vai vendo as consequências da Revolução Cultural para sua família e para todas as pessoas que ela conhece, ela vai pouco a pouco se libertando, né, dessa doutrinação e vai questionando o regime. E tem um trechinho que eu achei muito interessante que mostra o quão longe está o maoísmo ou o stalinismo do verdadeiro marxismo. Porque em determinado momento da Revolução Cultural, todos os livros de origem estrangeira foram proibidos. Clássicos ocidentais ou até mesmo clássicos chineses. E a única coisa que estava disponível para as pessoas lerem eram os clássicos marxistas. Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao. E ela fala como ler Marx ajudou a superar a doutrinação que ela sofreu. A coleção de clássicos marxistas de meu pai também me foi útil. Eu lia aleatoriamente, seguindo as palavras obscuras com o dedo, e perguntando que diabos aquelas controvérsias alemães do século XIX tinham a ver com a China de Mao. Mas era atraída por uma coisa que eu raramente encontrara na China: a lógica que perpassa um argumento. Ler Marx me ajudou a pensar racional e analiticamente. Ou seja, contra a doutrinação, seja de esquerda ou de direita, nada como um bom Marx raiz na veia. E as reflexões que ela vai tendo sobre o processo político da China, a personalidade do Mao, como a população via as políticas dos altos dirigentes chineses, tudo isso compõe um panorama impressionante, muito humano, muito vívido da China moderna, coisa que a gente não vê até hoje nas versões oficiais. E o livro termina quando ela consegue finalmente ter uma chance de sair da China e estudar na Inglaterra. E aí ela finalmente é como se fosse uma libertação, né, de todos os terrores pela qual a família dela passou. E esse breve relato que eu estou dando aqui não dá conta de descrever todas as emoções que eu senti ao ler esse livro. Porque, como eu falei, é um drama familiar, um épico sobre a China moderna extraordinário. Então, assim, as pessoas, os eventos, tudo que aconteceu na China no último meio século é retratado aqui de uma forma tão viva, tão humana, que é impossível você deixar de se emocionar. Então, assim, as histórias da avó, da mãe, e dela mesma, de todo o sofrimento que a família passou em nome da revolução, em nome da transformação da China, as decepções, os tormentos pelo qual o pai dela passou durante a Revolução Cultural. Então, tudo isso é impossível você deixar de ler e não se sentir assim, tocado pela experiência dela. Outra coisa muito interessante desse livro aqui é que a autora, em diversos momentos, ao lado das expressões comuns em chinês, ao lado da tradução, coloca a transcrição de como é falado no chinês original. Então, por exemplo, lugar de residência, abre parênteses, hukuo, fecha parênteses. Então, para quem tem curiosidade, quer aprender a língua chinesa, esse livro também é muito bom para você começar a ter um primeiro contato com algumas das expressões mais usadas em chinês. Esse livro foi publicado aqui pela Companhia das Letras em 2 versões. Essa versão grande e a versão de bolso. Eu, pessoalmente, prefiro essa versão aqui porque, além das letras serem maiores, tem também um caderno de imagens com fotos da família da autora. Então, aqui, por exemplo, estão os pais dela, né, os 2 principais personagens do livro, além dela mesma, e vários outros personagens que aparecem ao longo dessas páginas. E esse foi mais um vídeo do nosso canal e o segundo da nossa playlist sobre a China. Se vocês gostaram, deem um like, compartilhem. Se tiverem sugestões de livros sobre a China também podem compartilhar comigo. E até a próxima.